Shalom Adonai para todos os irmãos. Que a paz gloriosa do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, estejam com os irmãos e sejam muito bem-vindos. Vocês já ouviram falar que Deus transportou pessoas na Bíblia? Já ouviram falar que pessoas viajaram no tempo registrados na Bíblia? Assista até o final, deixe o seu like que incentiva a fazermos esse trabalho e seja muito abençoado pelo Eterno. Primeiro, precisamos saber o que é a ciência e que Deus, o Eterno, é o dono da ciência, juntamente com seu Filho Jesus Cristo, como diz o Salmo 139, versículo 6. Ciência é o conhecimento que explica os fenômenos, obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais e se compõe por observação, a experiência e as leis. A união entre conhecimento teórico, prático e técnico são classificados em ciência lógico-matemática, química, biologia, astronomia, física, paleontologia, geografia, ciências humanas e sociais, que são a sociologia, psicologia, geografia humana, linguística, arqueologia, história e a economia. E as ciências sociais aplicadas ao jornalismo, engenharia, arquitetura, biblioteconomia e informática. E o que é teletransporte? Teletransporte é o processo de moção de objetos de um lugar para outro, com transformação da matéria em alguma forma de energia e a sua posterior reconstituição em outro lugar, em outro local. Baseia-se na fórmula de Albert Einstein, que é E que é igual a m vezes c ao quadrado. Albert Einstein chamou os fenômenos da mecânica quântica em algo assustador e fantasmagórico. Assim podemos ver o que a Bíblia fala, que a ciência de Deus é muito alta, que não se pode atingir a plenitude do conhecimento de Deus. Nikola Tesla, cientista renomado que pesquisou empenhado na física quântica, nos fenômenos quânticos, eletricidade, teletransporte e viagem no tempo. Alguns cientistas afirmam que ele foi um dos principais, se não o principal deles, no evento de pesquisa científica da Marinha dos Estados Unidos, denominado Experimento Filadélfia. Em 1943, um navio americano teria ficado invisível por uns segundos aos olhos humanos e aos radares. Era o Experimento Filadélfia. Ele praticamente sumiu e teria aparecido em outro lugar. Foi transportado da Filadélfia para a base naval de Norfolk, na Virgínia, a quase 500 quilômetros de distância. Teria aparecido em uma nuvem verde e reapareceu na Filadélfia. Era o tempo da Segunda Guerra Mundial. O navio não estava vazio no momento do teletransporte e os corpos dos marinheiros ficaram grudados, colados no navio, como se fossem parte das ferragens do navio. Esse experimento fez com que muitos marinheiros tivessem problemas físicos e mentais. Essas experiências científicas e muitas outras que não chegaram ao nosso conhecimento já comprovam que a palavra de Deus diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Nikola Tesla
um dos mais renomados cientistas do mundo. Foi o inventor e criador de muitas tecnologias que hoje nós utilizamos no dia a dia, como o celular, o Wi-Fi, o controle remoto. E muitas de suas criações ainda não foram anunciadas ao mundo, foram escondidas da humanidade. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Criador da química, da física, dos elementos visíveis e invisíveis, da física quântica, já realizou o teletransporte e a viagem no tempo, pois Ele é o dono do tempo. Não existe para Ele variação de tempo e de lugar. Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Pai da eternidade. Está escrito em Isaías, capítulo 9, verso 6. No livro de Isaías, capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? O teletransporte na Bíblia também denomina-se arrebatado ou levado pelo Senhor. E o teletransporte pode ser tanto físico como espiritual. No caso do evangelista Felipe, ele foi arrebatado em corpo físico. Em Atos capítulo 8, verso 26, o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho de Jerusalém para Gaza, que é um deserto. Nesse percurso, Felipe pregou a palavra a um etíope que estava lendo as Escrituras e não entendia nada. Ao ouvir Felipe, creu em Jesus e foi batizado por Felipe. Após isso, ocorreu ali um evento extraordinário. Felipe foi transportado da estrada de Jerusalém para Gaza para a cidade de Azoto. Ele praticamente sumiu aos olhos do eunuco. Ele foi teletransportado por Deus, sem uso de nenhuma máquina humana, mas sim pelo poder e a vontade de Deus. Em Atos capítulo 8, 39 a 40 diz: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco, bem como o eunuco não viu mais a Felipe, que jubiloso continuou a sua viagem. E Felipe se achou em Azoto, e ia anunciando o Evangelho em todas as cidades, até a Cesareia. Isto é uma prova que o Deus de Israel teletransportou Felipe para salvar uma vida. O profeta Elias, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 diz: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Na física, um buraco de minhoca é uma característica hipotética do contínuo espaço-tempo, e qual, em essência, é um atalho através do espaço-tempo que possui ao menos duas bocas conectadas a uma única garganta ou um tubo,
podendo a matéria viajar de um lado para o outro, passando através da garganta ou do tubo. Esse termo foi criado pelo cientista americano Kip Thome, que estudou a pesquisa de Albert Einstein com o cientista israelense Nathan Rose, que a singularidade se converte em uma ponte, em um túnel ou garganta no centro do buraco negro e do outro lado o buraco branco. O buraco negro é algo que absorve tudo totalmente, inclusive matéria e luz. E o buraco branco é o oposto. Ele expele tudo. Então, tudo que é engolido pelo buraco negro é expelido pelo buraco branco. Elias, um servo do Deus vivo, é profeta e já havia recebido de Deus que ele seria levado. Eles caminhavam juntos quando de repente surgiu carruagens de fogo com cavalos de fogo no céu e separou Elias de Eliseu. E os cavalos ficavam girando em torno de Elias, quando de repente surgiu o redemoinho. E o redemoinho sugou Elias e o transportou, ou melhor, teletransportou aos céus. Não sabemos em que lugar do céu Elias ficou. Isso é um mistério de Deus. Não cabe a nós saber em que lugar do céu. O que nos importa aqui é que ele foi teletransportado por Deus, sumiu diante dos olhos de Eliseu. Gesiel Matos, veja o endereço na descrição do vídeo, traz uma evidência de Cássio Eduardo no seu estudo no Facebook sobre Ezequiel, que também foi teletransportado por Deus. Está escrito em Ezequiel, capítulo 3, do verso 14 a 17, onde o Espírito Santo leva Ezequiel para evangelizar aqueles que estavam no cativeiro de Tel-Abib, que moravam junto ao rio Quebar. Aí, o poder do Senhor o dominou e seu espírito o levou dali. Então foi Ezequiel até junto ao rio Quebar, transportado, ou melhor, teletransportado por Deus em corpo físico, para evangelizar aqueles que estavam no cativeiro. Está escrito em Ezequiel, capítulo 3, do verso 14 a 17. Enoque foi tomado, transportado, arrebatado por Deus em corpo físico e não mais se achou na terra. Está escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24. Enoque andou com Deus, e por andar com Deus, ele deixou a podridão que havia no mundo naquela época. E antes do dilúvio, o Senhor o arrebatou, o Senhor o tomou para si, e ele não foi mais achado na terra. O apóstolo Paulo foi arrebatado, teletransportado. Se foi no corpo ou fora do corpo, isto é, em espírito, ele não sabe dizer. Deus o sabe e viu. E o que ele viu e ouviu, palavras inefáveis, maravilhosas da parte de Deus. Foi-lhe dado muitas revelações em sua viagem aos céus, que por isso precisou de um espinho na carne para que não se exaltasse por ver e ouvir as maravilhas celestiais.
O apóstolo João. João foi o último discípulo a morrer. Quando velho, foi preso na ilha de Patmos, e quando estava lá meditando na palavra do Senhor, foi teletransportado, arrebatado em espírito aos céus, para que o Senhor Jesus lhe revelasse os últimos acontecimentos da terra, da sua volta e do juízo final. João, na ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse, que significa revelação. No primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 9 e 10, diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Vemos aqui que o apóstolo João viajou no tempo, indo ao futuro, para que o Senhor Jesus lhe mostrasse as coisas que brevemente vão acontecer na terra, e muitas já aconteceram. E João serviu de testemunho e foi ordenado que escrevesse um livro contando tudo o que viu e o que ouviu. Muitas das revelações do apóstolo João são para nós no ano de 2020, para nossa época. E muitas revelações já aconteceram e outras ainda vão acontecer. Nas mãos de Deus, nas mãos do Criador, pela sua vontade e pelo seu poder, o teletransporte pode acontecer para qualquer lugar do mundo e até do universo. Pois agindo Deus, quem impedirá? Nas mãos do Deus eterno, a viagem no tempo pode acontecer tanto para o passado ou para o futuro, pois o tempo pertence a Deus. Para Ele não tem variação. Ele está em todo lugar e em todo tempo. E você, amado irmão, o que acha? Acha que para Deus nada é impossível? O que você acha dos testemunhos de arrebatamento? São teletransportes no corpo ou no espírito? E os sonhos e visões? São viagens no tempo, no espírito ou no corpo, para a revelação dos últimos dias? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.